Instruções. Para aqueles impossibilitados de tratar a si mesmos ou de preparar seus próprios suprimentos, tratamento e remédios podem ser obtidos via pedidos para nota de rodapé 15, com exceção da introdução mais longa, ditada por Bate antes de sua morte. As páginas 36 e 37 são as únicas páginas onde a edição de 1941 difere da edição de 1936. Nora Weeks editou-as para deixar os leitores saberem que remédios, abre parênteses, e ajuda em escolhê-los, fecha parênteses, estavam também disponíveis no Bat-Centre, página 26 da edição Facsimile de 1936, disponível em www.batcentre.com/century/download/healers1936.pdf. Escritórios principais: time de trabalhadores do Dr. Bat, nota de rodapé 16. O time em 1941 incluía Nora Weeks, abre parênteses, assistente e biógrafa do Dr. Bat, fecha parênteses, Victor Bullen e Mary Tabor. Voltando ao texto, abre aspas, Well Springs, fecha aspas, nota de rodapé 17. Well Springs pertencia a Mary Tabor e foi usado por Bat para ver pacientes e como um endereço para correspondência. Mary Tabor deixou o time e mudou-se em algum ponto dos anos 40. A casa, que ainda existe, é de propriedade privada. Voltando ao texto, e abre aspas, Mount Vernon, fecha aspas, nota de rodapé 18. Betty e Nora Weeks mudaram-se para Mount Vernon em 1934. Hoje, Mount Vernon é propriedade da The Dr. Edward Bat Healing Trust, uma organização sem fins lucrativos registrada, e é a sede do Bat-Centre. Ver Judy Hansel Howard, A História de Mount Vernon. Voltando ao texto, Sotwell, Wallingford e Berks, nota de rodapé 19. Sotwell era parte do condado de Berkshire até 1974, quando a área ao redor de Wallingford e Didcot foi transferida para o condado de Oxfordshire sob o Ato Governamental Local de 1972. Voltando ao texto, suprimentos dos remédios também podem ser obtidos dos seguintes farmacêuticos: Mrs. Keane and Ashwell, nota de rodapé 20. Keane e Ashwell não estão mais em operação. O endereço agora abriga uma empresa que fornece equipamento para adegas de vinho. Voltando ao texto, Mrs. Nelson and Co. Limitada, nota de rodapé 21. A Nelson's Homeopathic Pharmacy continua em operação na Duke Street, assim como continua sua associação com os remédios floral. Nelson's fabrica e vende remédios como Bat Original Flower Remedies. Garrafas de estoque de 1 remédio, 12 remédios, o conjunto completo dos 38 remédios. Nota de rodapé 22. Estes preços de 1941 são dados em moeda pré-decimal. 1 shilling S era o equivalente à moeda de 5 centavos de libra. Havia 12 antigos centavos para 1 shilling. Um conjunto completo de remédios mais postagem teria custado um pouco menos de 78 centavos de libra. Os valores eram 12 remédios, 5 shillings. O conjunto completo dos 38, 15 shillings. Um remédio, não havia custo, apenas o custo da postagem. Métodos de dosagem. Nota de rodapé 23. As instruções de dosagem em edições mais recentes de Os 12 Curadores foram substancialmente reescritas para atender questões e preocupações trazidas por usuários dos remédios. Compare, por exemplo, as páginas 23 e 24 da edição de 2009 do Bat-Centre. No endereço www.batcentre.com/century/download/healers.pdf. Voltando ao texto, métodos de dosagem.
Como todos estes remédios são puros e inofensivos, não existe medo de dar demais ou frequente demais, embora apenas as menores quantidades sejam necessárias para atuar como uma dose. Nem pode qualquer remédio causar mal, caso prove não ser o realmente necessário para o caso. Para preparar, pegue cerca de 2 gotas da garrafa de estoque e coloque em uma garrafa pequena, quase preenchida com água. Se for necessário mantê-la por algum tempo em pouco de brandy, pode ser adicionado como conservante. Essa garrafa é usada para dar as doses, e não mais que poucas gotas desta, tomadas com um pouco de água, leite ou qualquer outra forma conveniente, é tudo o que é necessário. Em casos urgentes, as doses podem ser dadas a cada poucos minutos, até que haja melhora. Em casos severos, em torno de a cada meia hora. E em casos de longa duração, a cada 2 ou 3 horas. Ou mais frequentemente ou menos, conforme o paciente sentir a necessidade. Naqueles inconscientes, umedecer os lábios frequentemente, sempre que houver dor, rigidez, inflamação ou qualquer problema local. Em acréscimo, uma loção deveria ser aplicada. Coloque algumas gotas da garrafa medicinal em uma tigela de água e nesta molhe um pedaço de pano e cubra a parte afetada. Esta pode ser mantida úmida de tempo em tempo, conforme necessário. Banhar-se com esponja ou em banheira em água com algumas gotas dos remédios adicionadas pode às vezes ser útil. Método de preparação, nota de rodapé 24. Por volta do final dos anos 1970, Nora Weeks decidiu retirar de circulação um livro sobre a preparação de remédios que havia escrito com Victor Bullen, em meio a preocupações de que essências preparadas usando os métodos de Bach pudessem ser vistas como parte do seu sistema, a despeito das plantas utilizadas. A maior parte desta seção foi removida ao mesmo tempo. O Bach Center republicou o livro de Weeks and Bullen em 1998. Ver o prefácio. Os remédios florais de Bach, ilustrações e preparações. Voltando ao texto. Método de preparação. 2 métodos são usados para preparar estes remédios. Método solar. Uma fina tigela de vidro é obtida e quase enchida com a água mais pura que se possa obter, se possível de uma fonte próxima. As flores da planta são colhidas e imediatamente flutuadas na superfície da água, de modo a cobri-la, e então deixadas na luz solar brilhante por 3 ou 4 horas, ou menos tempo se as flores começarem a mostrar sinais de murchar. As flores são então cuidadosamente retiradas e a água derramada em garrafas de modo a preenchê-las até a metade. As garrafas são então completadas com brandy para conservar o remédio. Essas garrafas são de estoque. Nota de rodapé 25. Bach se refere às tinturas-mãe como, abre aspas, remédios de estoque, fecha aspas, e faz um remédio de dosagem diretamente da tintura-mãe. Na verdade, o processo de diluição normal envolve 3 estágios: água energizada misturada com brandy para fazer a tintura-mãe, tintura-mãe diluída à razão de 2 gotas para 30 ml, entre parênteses 1 onça, de brandy para fazer um remédio de estoque, e o remédio de estoque então diluído antes de tomar, conforme descrito na seção sobre dosagem. Não está claro por que Bach apenas se refere a 2 estágios nesta passagem, mas é provável que ele não considerasse o estágio intermediário, necessário para pessoas que estivessem fazendo pequenas quantidades para uso pessoal. Voltando ao texto. Estas garrafas são de estoque e não são usadas diretamente para dar doses. Algumas gotas são tiradas destas para outra garrafa, da qual o paciente é tratado, de forma que os estoques, nota de rodapé 26, por, abre aspas, estoques, fecha aspas, leia-se, abre aspas, tinturas-mãe, fecha aspas, ver nota anterior. Voltando ao texto.
de forma que os estoques contêm um grande suprimento. Os suprimentos dos farmacêuticos devem ser usados da mesma forma. Nota de rodapé 27. Os suprimentos dos farmacêuticos seriam remédios de estoque com concentração padrão. Voltando ao texto. Os seguintes remédios foram preparados conforme acima: Agrimony, Centauri, Cerato, Chicory, Clematis, Gentian, Horse, Heather, Impatiens, Mimulus, Oak, Olive, Rock Rose, Rockwater, Scleranthus, Wild Oat, Vervine, Vine, Water Violet, White Chestnut, Blossom. Nota de rodapé 28. Abre aspas. White Chestnut Blossom, fecha aspas, é chamado assim para diferenciá-lo dos brotos da mesma árvore, usados para preparar chestnut bud. Ver o método de fervura abaixo. Voltando ao texto, Rockwater, há muito é sabido que certos poços e fontes de água têm o poder de curar algumas pessoas, e tais poços ou fontes tornaram-se renomados por esta propriedade. Qualquer poço ou qualquer fonte que se saiba ter tido poder de cura e que ainda esteja livre em seu estado natural, intocada pelos templos humanos, pode ser usada. O método de fervura. Os remédios restantes foram preparados por fervura conforme segue. As espécimes, como descritas em seguida, foram fervidas por meia hora em água limpa pura. O fluido coado, derramado em garrafas até encher pela metade, e então, quando frio, brandy adicionado como antes, para preencher e conservar. Chestnut bud. Para este remédio, os brotos são colhidos da árvore White Chestnut, logo antes de se tornarem folha. Em outros, a flor deve ser usada junto com pequenos pedaços de caule ou talo, e, quando presentes, folhas jovens frescas. Todos os remédios dados podem ser encontrados crescendo naturalmente nas Ilhas Britânicas, exceto Vine, Olive, Cerato, embora alguns sejam verdadeiramente nativos de outros países ao longo da Europa Central e Meridional, até o norte da Índia e Tibete. O nome inglês e botânico de cada remédio é conforme segue. Asterisco Agrimony. Agrimonia eupatoria. Nota de rodapé 29. A convenção com os nomes latinos das plantas é pôr em maiúscula a primeira palavra e não a segunda. Agrimonia eupatoria. Nas primeiras edições de Os 12 Curadores e Outros Remédios, ambas as partes dos nomes latinos estavam com maiúsculas e mantivemos isto sem correção. Aspen, Populus tremula, Beech, Fagus sylvatica, asterisco Centauri, Erythraea centaurium, nota de rodapé 30. O nome latino dado a uma planta é governado pelo Código Internacional para a Nomenclatura Botânica. As regras usadas mudam de tempos em tempos, e alguns dos nomes no texto de 1941 estão agora desatualizados. O nome moderno da planta utilizada para fazer o remédio Centauri, por exemplo, é Centaurium umbellatum. Voltando ao texto, asterisco Cerato, Ceratostigma wilmotiana, nota de rodapé 31. A terminação de palavra grega -ma não é de fato feminina, e o nome latino para esta planta é Ceratostigma wilmatianum. Retivemos wilmotiana aqui porque é tão amplamente usada em livros sobre os remédios. Voltando ao texto, Cherry Plum, Prunus cerasifera, Chestnut Bud, Aesculus hippocastanum, asterisco Chicory, Cicorium intybus, asterisco Clematis, Clematis vitalba, Crab Apple, Pyrus malus, nota de rodapé 32. O nome moderno é Malus silvestris, Malus pumila,
tem sido frequentemente usado como sinônimo em rótulos de produtos e livros. Voltando ao texto, Elme, Humus campestris, nota de rodapé 33, nome moderno, Humus procera. Voltando ao texto, asterisco gentian, gentiana amarela, Gorse, Ulex europeus, Heather, Caluna vulgaris, Holly, Ilex aquifolium, Honeysuckle, Lonicera caprifolium, Hornbeam, Carpinus betulus, asterisco impatiens, Impatiens hoylei, nota de rodapé 34, nome moderno, Impatiens glandulifera. Voltando ao texto, Larch, Larix europaea, nota de rodapé 35, nome moderno, Larix decidua. Voltando ao texto, asterisco Mimulus, Mimulus luteus, nota de rodapé 36, nome moderno, Mimulus guttatus. Voltando ao texto, Mustard, Sinapis arvensis, Oak, Quercus pedunculata, nota de rodapé 37, nome moderno, Quercus robur. Voltando ao texto, Olive, Olea europea, Pine, Pinus silvestris, Red Chestnut, Aesculus carnea, asterisco Rock Rose, Elianthemum vulgare, nota de rodapé 38, nome moderno, Elianthemum mumularium. Voltando ao texto, Rockwater não tem um nome botânico por se tratar de água de fonte pura. Asterisco Scleranthus, Scleranthus annuus, Star of Bethlehem, Ornithogalum umbellatum, Sweet Chestnut, Castanea vulgaris, nota de rodapé 39, nome moderno, Castanea sativa. Voltando ao texto, Vervine, asterisco, Vervine, Verbena officinalis, Vine, Vitis vinifera, Walnut, Juglans regia, asterisco Water Violet, Rotonia palustris, White Chestnut, Aesculus hippocastanum, Wild Oat, Bromus asperte, asterisco, nota de rodapé 40, nome moderno, Bromus ramosus. Voltando ao texto, Wild Rose, rosa canina, Willow, Salix vitellina. Observação ao lado do Bromus aspert, referente ao Wild Oat, diz o seguinte: não existe nome em inglês para Bromus asper. Bromus é uma palavra antiga, significando aveia. Esta nota de rodapé sobre o Wild Oat é parte do texto de 1941. Voltando ao texto, e que possamos sempre ter alegria e gratidão em nossos corações, porque o grande Criador de todas as coisas, em seu amor por nós, colocou as ervas nos campos para a nossa cura.